trazer, né, aquilo que ele tem como repartir nesta noite conosco. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Graças a Deus por essa linda reflexão, esse lindo tema que o irmão tem nos concedido, né? Você aí no interior, você no seu carro, na sua casa, pare um minuto e pense nessa grandiosa oportunidade que Deus nos concede numa rádio, né? E poder ouvir isto, ela te conforta ou ela te causa um temor? Essa pergunta do irmão. Só Deus te julga, né? Eu queria acrescentar aqui em Romanos capítulo 14, somente o verso 11 e o 12, que diz assim, ó: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso te retrata, irmãos, que haverá um trono branco, isso lá adiante, lá, que nós vamos de ser julgados. Ah, mas só Deus me julga, como disse o nosso irmão na pergunta. Tem pessoas que dizem isso de boca para fora, mas não sabem o tamanho e o peso dessa palavra. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O homem, muitas das vezes, tapa pecado. O homem, muitas das vezes, por ser amigo, por dar aquele jeitinho brasileiro, ele deixa acontecer. Ele passa, ele releva. Quando olhamos para a justiça de Deus, eu comparo ela como um amor correspondido. Quando eu ando na justiça de Deus, eu correspondo o amor de Deus, dando seu Filho na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelos meus erros. Ele nos concede a vida eterna através de Cristo Jesus. E eu ando na justiça de Jesus. É um amor correspondido. Eu tento na minha pequena força, na minha pequena maneira, mas eu tento agradar a Deus. Eu tento dizer, Senhor, é terrível. Porque, irmãos, quando olhamos do início da criação do mundo, quando olhamos o primeiro erro do homem no jardim, ali também se operou a justiça de Deus. Porque Deus disse ao homem e à mulher, não comam do fruto, porque se comer terá consequências. Então, quando somos julgados por Deus pelos nossos erros, todo erro existe uma consequência. Todo pecado gerou, após o pecado, uma consequência. Então nós vemos, irmãos, que quando a gente vê que pela graça somos justificados, mas não é de graça. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, e este preço foi de sangue, um sangue inocente, que foi do Senhor Jesus. E este texto ao qual eu fiz alusão aqui, em Romanos 14, né, ele diz que porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Não importa a religião, não importa o credo religioso, ou se tu tem uma religião ou não, se tu acredita em Deus ou não, se tu tem fé ou não. Né, como disse o irmão, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pode muitas vezes as pessoas pensar assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei, eu faço o que eu quiser. Só Deus me julga. Deus é amor. Mas como o irmão citou muito bem aqui, irmãos, e a graça e a justiça de Deus fica onde? Eu tenho para mim, irmão, que é um amor correspondido. Quando eu ando na justiça de Deus, quando eu ando nos estatutos de Deus, quando eu quero cumprir na minha vida aquilo que Jesus tem, que é a justiça de Deus sendo manifestada em nós, é um amor correspondido. Eu correspondo ao ato de Jesus na cruz. Porque de graça não foi de graça. O Deus Todo-Poderoso, vendo seu Filho no alto da cruz, seria de graça? Então, essa frase, só Deus me julga, ela tem que te causar um temor muito grande, porque, como eu falei, o jeitinho brasileiro pode te julgar de uma maneira que você vai seguir com a vida errada e pensando que está bem. Mas um dia o teu joelho se dobrará e tu estarás diante de Cristo, e a tua boca confessará, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Você que diz, mas é só Deus que me julga, eu li esse texto para você. Que vai chegar um dia que o teu joelhinho, tu querendo ou não, com força ou sem força, ele vai se dobrar,
você tendo força ou não, vai se dobrar perante o Deus vivo. Da maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso tem que causar um peso muito grande na tua vida. Se você não conhece Jesus ainda, então eu te convido, corra para diante de Jesus, corra para Deus, porque se só Deus te julga, você tem que fazer uma autoanálise de ti mesmo, como é que anda a tua justiça. Tu está na justiça de Deus? Você está procurando viver o que Deus quer que você viva na sua vida? Porque quando nós andamos na justiça e só Deus me julga, nós entendemos que Deus, irmãos, Ele nos ama eternamente. Mas a escolha de salvação, ela é individual e pessoal, você que escolhe. Então eu deixo essa palavra, irmãos, essa contribuição nisso, pense nisso. Você querendo ou não querendo, crendo ou não, o teu joelhinho se dobrará. E não é diante de uma autoridade aqui na terra, não, é diante do Todo-Poderoso, Deus. Teu joelho, a tua língua confessará que Deus é Deus. Então, irmão, pense nisso, medite nisso. E eu te convido, você que não serve a Jesus, está ouvindo essa mensagem, você pode pensar, mas é duro esse discurso. Duro é ouvir diante de Deus, duro vai ser lá, quando teus joelhos se dobrar diante de Deus, Deus dizer, olha, como está lá no versículo 12, Ele vai requerer de ti o quê? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Ah, mas eu nunca ouvi que eu ia ter que dar conta. Você acabou de ouvir. Então, não se preocupe com que o homem te julgue. Se preocupe quando Deus há de te julgar. Então, esteja bem diante dos olhos de Deus. Eu acrescento dizendo, que isso tem que nos preocupar, irmão. O nosso evangelista aí, um grande tema, isso tem que nos preocupar e muito. Se pensarmos nesse texto, nós temos que perder o sono com esse texto. Só Deus me julga. É terrível, irmãos. Terrível no sentido assim que nós temos que andar com todas as nossas forças na justiça de Deus.